Vamos voltar a falar de Atlético e Fluminense, jogo de amanhã. Bola rola às 7 da noite, lá no Maracanã, e o Guilherme Frossar já está por lá e vamos conversar sobre este Atlético pro jogo de amanhã. Primeiro de tudo, Frossar, eu tava acompanhando as imagens hoje do treino do Fluminense e vi chuva. Você viu chuva aí no Rio de Janeiro? Tem muito tempo que eu não sei o que é ver chuva, Frossar. Boa noite. Tudo bem, Pedro? Boa noite pra você, pra Dimara, pro Lélio, pra todo mundo que tá com a gente no Tempo Esportes. Cara, quando eu cheguei aqui no Rio, cheguei hoje pela manhã, tava chuviscando e eu olhei pela janela do avião como se eu estivesse vendo neve pela primeira vez, sei lá, uma mina de ouro, a chuva como algo raríssimo ali. Eu tô com saudade de uma chuvinha em BH tá precisando demais nesse clima muito seco. Aqui choveu em parte do dia, agora, pelo menos onde eu tô, não tá chovendo, mas um clima bem mais agradável, mais ameno, que é o clima de BH. Antes de a gente falar do assunto de hoje, Pedro, vou trazer uma curiosidade aqui pros ouvintes do Tempo Esportes. Eu tava apurando aqui agora alguns detalhes. O voo do Atlético hoje demorou um pouquinho a mais para pousar aqui no Rio. O pouso atrasou um pouquinho por um motivo muito curioso. Geralmente, um pouso atrasa porque a situação climática não tá ideal e a torre não autoriza, ou por tráfego aéreo, tem muito avião para pousar numa pista só. Hoje foi o seguinte, o avião que pousaria imediatamente antes do avião do Galo, que era um avião inclusive da Força Aérea Brasileira, colidiu com um pássaro. Isso tá lá no meu Instagram, inclusive, para quem quiser acompanhar os detalhes. E aí a torre pediu um tempinho pro piloto do avião que trazia pro Rio a delegação do Atlético para checar se estava tudo bem ali, né, com o avião que estava na fila de pouso. Então houve essa colisão com um pássaro, não do avião do Galo, do avião que pousaria antes, e aí por isso o Atlético teve que dar aquela voltinha no céu ali esperando a autorização para pouso. Então já foi bom para dar uma acordada na galera no avião ali, porque Libertadores já começa com uma emoçãozinha até na viagem de ida pro local da partida, viu, Pedro? Ou seja, o Penharol está animado, porque parece que o Urubu foi atropelado antes da hora. Foi. Pensei nisso aqui agora, mas eu imagino o medo desses jogadores, gente, porque eles passaram, quando o comandante falou assim, vai demorar um pouquinho, porque eles avisam, né? Obviamente você tem um tempo, né? O comandante vai falando assim, vamos pousar agora, não sei o quê, vamos atrasar o pouso porque o avião... meu filho. Santos Dumont tem o que jogador tem de medo de avião, né? No todo, quando desce, quando sobe, quando anda, vamos dizer, você ainda vai escrever um livro aí pra contar essas histórias, quem era o mais medroso, enfim. Ô, Frossar, a bomba... Pedro, fala aí, Léo. Rapidamente, só uma curiosidade. Hoje eu tava vendo um programa do Sport TV que o Frossar que participou várias vezes, que é o Redação. Aí eles tinham um link do Ninho do Urubu, do centro de treinamentos do Botafogo e lá do Maracanã, onde vai ser o jogo amanhã. Então lá, no Flamengo tava chovendo forte, no Botafogo tava chuviscando e no Maracanã não tava chovendo. Isso num intervalo de 1 minuto, um negócio mais louco que eu já vi na minha vida, viu? Impressionante. Isso que não é grande também. Pois é. Ô, Frossar, traz uma garrafinha de chuva aí que eu também não tô reconhecendo mais não, tá, querido? Você engarrafa, tá? E aí você traz pra gente ver como é que é. Ô, Guilherme Frossar, qual é a bomba a ser desarmada que você escreve aqui na sua coluna hoje em otempo.com.br? Pois é, Pedro, e bem que eu gostaria, viu, Dimara, de levar, não era uma garrafa não, era uma caixa d'água enorme aí de chuva, porque a gente tá precisando demais. Olha só, eu escrevi hoje lá em O Tempo Esportes, pessoal, até convido a nossa audiência para entrar lá no portal e ler a coluna de hoje. A bomba a ser desarmada pelo Milito, na minha opinião, é a situação envolvendo a lateral direita do Atlético por uma razão muito simples. O Saravia machucou, né? Teve uma lesão confirmada na coxa direita, uma lesão muscular, e por isso não viajou ao Rio de Janeiro, não teve que dar esse passeiozinho no céu ali por causa da colisão do outro avião com o pássaro. E aí, cara, a gente, claro, quando perde algum jogador, pensa nas alternativas que o treinador tem, né? Por exemplo, o Atlético perdeu o Otávio recentemente, né? Machucou e também não joga nesse jogo contra o Fluminense pela Libertadores. Mas aí você tem uma alternativa óbvia, que é adiantar o Batalha. O Batalha é volante de origem. E você resolve a zaga, por exemplo, com o Bruno Fux. Então o time não perde, em tese, tanta qualidade assim, ao meu ver, né? Do Otávio pro Batalha, não é esse abismo todo. Eu prefiro o Otávio, prefiro o Batalha na zaga, mas é uma questão de gosto. Agora, você perde o Saravia, o substituto automático ali, o cara da posição na reserva seria o Mariano.
que é um jogador que definitivamente, ao meu ver, não faz uma boa temporada, 38 anos, já não tem aquele vigor físico que já teve em outros momentos. O time do Fluminense tem jogadores muito velozes, especialmente o Serna, além do Arias, evidentemente, mas o Serna, que fez gol contra o Galo no jogo pelo Brasileiro no Mineirão, tem muita qualidade, muita velocidade, cai por aquele lado ali onde joga o Mariano, então eu já comecei a ficar preocupado. É claro que a gente tem outras alternativas, né? O Milito tem outras alternativas e eu acho que passam pela questão do esquema. Por exemplo, ele vai manter os 3 zagueiros, né? A linha com 3 saindo jogando, como ele fez contra o Bahia e deu muito errado. Ele pode usar 3 jogadores de fato de zaga, né? Por exemplo, o Lianco pela direita, o Bruno Fux por dentro e o Alonso pela esquerda. É uma opção. Mas eu acho que o ideal é voltar com o esquema com linha de 4 defensores, como deu certo contra o São Paulo defensivamente falando. O Atlético teve problemas ofensivos, é bem verdade, contra o Tricolor Paulista, mas não deixou o adversário jogar em nenhum dos 2 jogos. São Paulo teve pouquíssimas chances claras. Então eu acho que o ideal é fazer realmente essa linha de 4. Mas a pergunta que fica, e eu vou dar o meu pitaco também, mas antes quero ouvir os nossos comentaristas, quem faria essa lateral direita? O próprio Mariano, e aí se arrisca ali na situação envolvendo a velocidade do time adversário. Você vai improvisar de repente o Lianco, improvisar o Bruno Fux, improvisar o Alan Franco, que fez isso recentemente na seleção do Equador, mas se fizer isso ele vai ter que colocar outro jogador no meio, Fausto Vera, que vem muito mal. Então eu queria primeiro ouvir os craques de Mara e Lélio para depois eu dar o meu pitaquinho aqui do que eu faria para esse jogo de amanhã, Pedro. Qual seria, de Mara, a sua alternativa para lateral direita amanhã? O Alan Franco já fez isso, mas ele falou na coletiva que não faria de novo, não é isso? Ele já adiantou essa questão, não sei se ele tá pensando ali. Ele terminou o jogo do São Paulo aqui com o Scarpa quase como o Alan, né? O Scarpa fazendo por ali. Eu tô mais pra acreditar nisso aí. Entendeu? Que ele não vai mudar muito em relação... A gente comentou sobre isso, né? Que o Scarpa tava bem mais ali. Não sei se estão presos assim. Ou então, meu filho, ele larga o Mariano lá plantado. Bota o Mariano lá quieto. Fala assim, não sai daqui, menino. Fica aqui quieto. Seu negócio é só cair por ali e deixa o Scarpa zanzar ali. Pode ser uma alternativa, né? Acho que seria mais perto do que a gente viu do jogo do São Paulo, que acho que foi o jogo que ele mais acertou nessa questão aí de estar mais precavido. Lélio Gustavo. Cara, eu perderia uma noite de sono, porque eu vou me lembrar aqui do jogo contra o CRB. Alguém fez aquele lado direito lá e foi uma tragédia. Foi o Lianco ou não? Não foi? Lianco. Nossa senhora, foi trágico. Eu ainda, mesmo assim, eu tentaria o Mariano, mas num posicionamento e com uma proteção maior ao setor. Lembrando que o Marcelo, ele vai facilitar também a vida do Serna, que é um jogador muito rápido e que foi contratado recentemente pelo time do Fluminense. O Frossá tem razão. E ele corre. Então é o Mariano, mas com alguém sempre protegendo por aquele lado. Você fica assim num tabuleiro de xadrez, porque aí você vai e abre o meio. Tem o Ganso para pensar, né? Tem o Arias para correr do outro lado. E tem esse Cauã Elias que tá bem. Então, é um jogo complicado. Então, Milito, fica acordado aí e faz jus ao seu salário hoje. Aqui, o Arana é rápido, não é? É um camarada veloz, né? Sim. Há uma semana e meia, sexta-feira retrasada, a gente transmitiu aqui Equador e Brasil e você. Foi. Quem marcou o Arana o tempo inteiro na lateral direita do Equador? O Alan Franco. Mas ele falou que não quer, gente. Não, mas ele joga. Não. Mas ali ele tá na praia agora. Ô Pedro, mas ele na seleção do Equador, ele joga mais pelo lado direito. Sim. Ele não joga como volante. Mas ele não é lateral. Não. Ele não é lateral. Ele faz ali, mas eu também não sei se eu abriria mão do Alan Franco no meio de campo, não. Principalmente também, né, pelo exausto, aliás, Fausto Vera, né? Que agora já é exausto, Vera. Eu só queria colocar lenha na fogueira antes de você responder, Você colocaria o Vera ou lenha na fogueira? Eu colocaria o Vera nem no ônibus, nem no avião pra ir. Nem nesse do pássaro aí eu colocava o pobrezinho. Nem no avião pra ir eu colocaria. Fala, Guilherme.
E você também vai falar. Você tá vendo que é uma bomba, realmente? Fala aí você. Vou dar minha opinião, claro. Fala aí. É uma bomba pro Milito desarmar, pessoal. Se fosse simples, essa discussão nossa seria bem mais fácil. Que não, é o fulano e acabou. Não tem nenhuma opção cristalina, né? A Dimara revelou aí que vários jogadores de futebol têm medo de avião. Eu tô com medo da lateral direito do Galo amanhã. De avião não tem não, mas da lateral amanhã eu tô com bastante medo, porque... Cara, vamos lá, o Lélio lembrou muito bem, o Lianco foi ali realmente o defensor pelo lado direito contra o CRB e foi mal naquele jogo, perfeita lembrança. A única esperança minha, e aqui eu trago esse contexto para dizer que a minha escolha seria o Lianco, é nessa mudança do sistema, né? O Lianco jogou como um defensor pelo lado direito com linha de 3, fazendo, é bem verdade, a função do lateral, quando sem bola o time marcava com 4 defensores, mas... com menos jogadores ali na linha defensiva mais plantados. Então eu acho que é orientar o Lianco a ficar como lateral mais posicionado. Eu prefiro arriscar com o Lianco do que com o Mariano pela questão da velocidade. Eu acho que no duelo ali com o Serna, a chance do Lianco conseguir evitar uma jogada de 1 contra 1 do bom jogador do Fluminense é um pouco maior, apesar de o Mariano ser um cara experiente. A gente tá falando aqui dessas escolhas, máximo respeito ao Mariano, tá? Com uma trajetória super legal no futebol. Estamos falando de agora, né? Jogador profissional, a gente tá avaliando opções pro jogo de amanhã. Mariano é um cara importante na história do Atlético, mas pelo contexto e pela questão da velocidade, eu tentaria o Lianco pelo lado direito, até porque, amigos, não sei se vocês viram o Lianco depois do jogo contra o Bahia lá em Salvador, falando, porque eu só tô tendo chance no time misto, né, deixou no ar ali uma certa insatisfação. Então, que tal, né? Uma chance no time titular, mas uma função um pouco diferente para mostrar o valor dele também. Eu acho que seria uma alternativa. Mas o gabarito é o que disse o Lélio. O Milito ganha muito bem para tomar essa decisão. A gente é só pitaqueiro aqui, quem decide é o treinador e tomara que ele faça uma boa decisão, viu, Pedro? É porque o Lianco, a chance dele ser expulso é grande, né? Ou levar cartão amarelo, tem né? Isso. Ou, né? Deve ser por isso que ele não anda ganhando muita chance. Quer dizer, só o palpite. O Joser Nunes mandou na live aqui, ó. Coloca o Lianco marcando o Mariano. Gente, vocês são terríveis. Aí ele vai ser expulso porque vai dar no Mariano. Gente, vocês são terríveis. Ô, Frossar, boa cobertura aí pra você, bom trabalho. A gente conversa ainda essa semana e espero que pra falar de bom resultado aí do Rio de Janeiro, viu? Um abraço. Tamo junto, amigo. Tomara que a gente volte pra conversar depois de uma vitória do Galo ou um empatezinho, acho que no Rio eu assino também, viu? Grande abraço, até a próxima. Opa, boa.